Olá, alinhados! Estamos aqui com mais um episódio do nosso lugar sagrado de fala no mundo, nosso podcast Bem Alinhados. E aqui quem fala é a hoster desse lugar maravilhoso, com meu marido adestrado, meu amado Félix Costa. Isso aí, gente. Félix Costa, facilitador organizacional, marido adestrado e co-hoster deste lugar sagrado. E hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito legal, muito interessante, que faz parte da nossa vida, que faz parte do nosso trabalho, que faz parte de tudo que a gente acredita. A gente vai estar falando sobre... Cumplicidade. Cumplicidade. Aliás, você tem um relacionamento que você considera que você é cúmplice? O teu parceiro é teu cúmplice? Você é cúmplice do teu parceiro, da tua parceira? Se sim, põe aqui, responde pra gente, fala com a gente. Aproveita, clica, se inscreve, divulga, dá um like, mas responde pra gente. Você tem um relacionamento que você considera cúmplice? É isso a pergunta? Mas o que é cumplicidade, né? Para E aí, cada um. O que é, Emma? Conta para nós. O que é ser cúmplice? O que é cumplicidade? O que é isso? É o estar junto, né? É o estamos juntos. Eu, como mentora de relacionamentos, muitas vezes eu percebo a dificuldade que é essa coisa do estar junto, do apoio. É mais do que um apoio, é mais do que tá numa torcida, tá dando suporte. Você sabe que quando a gente começa a falar de cumplicidade... É mesmo que você faça alguma coisa que eu não concorde, mesmo assim eu estou te apoiando. Eu acho que tem uma coisa que, assim, cumplicidade... Uma vez eu ouvi alguém falar, e foi um tipo 8, né, do Enneagrama, uma pessoa muito energética, de decisão e tal. Ela falou, cúmplice é aquele que vem, viu que eu matei e me ajuda a enterrar, e não pergunta. Ajuda a enterrar. Depois a gente vê o que acontece. Cúmplice é aquele que, não importa o que seja, está junto, mesmo que depois tenha que fazer um realinhamento, um ajuste das coisas. Ou seja, é um must da lealdade? Eu diria que mais... eu acho que tem né, eu gosto da palavra must, né? Must é uma coisa assim, mas... é o máximo possível da lealdade. Eu acho que tem muito a ver com essa lealdade, com a certeza de que o outro, mesmo esteja fazendo algo que num primeiro momento parece estar equivocado ou errado, tem um fundamento e tem um motivo. E por isso eu acompanho até eu compreender o que está acontecendo e poder contribuir. Acho que me vem essa racionalização, né, do must da lealdade. Estou chegando agora, você está fazendo o que você está fazendo, eu não sei o que é, mas você deve ter tido motivos justos, plausíveis e que te trouxeram até aqui. Então, vamos terminar logo isso para a gente poder entender e corrigir o que for necessário. Eu acho que a cumplicidade tem a ver com esse desejo do outro dar certo, que tem contudo, um engajamento de que o outro dê certo e que eu também vou dar certo. Então, o cúmplice é o indivíduo que está junto, sob qualquer hipótese, sob qualquer perspectiva. Mesmo se for para a gente ser criticado, se for para a gente ser preso, se a gente for ser excluído da sociedade, mas a gente vai ser excluído junto. Porque a nossa sociedade está acima de qualquer coisa. A cumplicidade, para mim, é isso. Eu me lembrei das minhas andanças de descobrir como fazer nosso casamento dar certo. Ixi, você é muito boa nisso. E
E nós participamos de uma comunidade japonesa por muito tempo, uma religião japonesa, Perfect Liberty. Perfect Liberty. Você que é da Perfect Liberty, né? Clica aqui e dá um toque pra gente, né? E trouxe Que muitas nós coisas somos legais, muito né? gratos, Muito né? Aprendemos demais. muito. E um dos pilares é a harmonia conjugal. Sim. E a harmonia conjugal, eu lembro que eu participei de uma aula uma vez e uma orientadora disse o seguinte: se o teu marido for assaltar um banco, se você apoiá-lo, não quer dizer que você concorde. Simplesmente apoiá-lo, ele vai ter proteção de Deus. Tamanho é a força da mulher. Isso. No quesito proteção, potência, expansão. E se isso for em nome de algo maior e do amor, e ele vai desistir de assaltar esse banco, se isso for prejudicá-lo. Só um exemplo do tamanho da força que a mulher tem e a potência que é quando duas pessoas estão unidas em algo maior. Que a gente chama de propósito, né? Acho que Mas você nesse tá caso esse eu estou falando assim da harmonia conjugal, não estou Sim. falando de propósito, senão traz um outro contexto. Vou falar de casal, vou falar de dois sócios, assim, o vínculo, a união e a lealdade de duas pessoas em prol de algo. Sim. O quanto que essa potência se multiplica. Sim. Quando a gente está estudando negociação, né, e aí eu saio do ambiente filosófico, que a gente está falando sobre uma vertente budista, oriental, Onde a mulher... com um ponto de vista muito próprio, né, que foi muitos anos que a gente participou, e estou trazendo essa abordagem para o mundo mais corporativo, né? Então, quando a gente fala sobre esta cumplicidade, é quando dois indivíduos sócios, ou um casal sócio, ou profissionais que têm essa junção, têm uma congruência naquilo que se predispõe a fazer, né? E uma forma de manter a congruência é que ambos caminhem dentro do objetivo comum, que já foi alinhado. Então, não existe nada mais pouco alinhado, pouco produtivo e expansor de crescimento do que duas pessoas que dirigem uma organização que falam coisas diferentes, que falam mal um do outro, que reclamam um do outro. Isso gera um descompasso na organização. A potência que poderia ser multiplicada é diminuída. Reduzida menos que a metade. E isso é muito comum, né? Porque a gente sabe que sociedade, que qualquer tipo de relacionamento é complexo, ele é feito de atrito, pessoas que pensam diferente, têm noções diferentes, mas quando a gente cria esse elo de conexão, esse elo de verdade, então existe um movimento uníssono, né, de um som só. Mesmo que nos bastidores tenha os arranca-rabo, tenha os ajustes, tenha as porradarias, tem um monte de coisa que é necessário para poder ter essa unicidade. Eu acho que a cumplicidade tem a ver com uma certa unicidade de expansão, né? Só que a cumplicidade só acontece com a confiança, Com na certeza, minha opinião. Com certeza. Se não houver confiança, é difícil. Muito difícil. E quantas vezes, numa relação, a gente quebra a confiança um do outro, a gente trai a confiança um do outro. E não só trai porque traiu, porque sabia que estava traindo, mas trai, às vezes, sem ter noção que está traindo, né? Trai e o outro acha que está traindo e não está traindo nada e tá, né? Mas como assim trair sem ter noção que está traindo? Então, quantas vezes a gente não se alinhou, né? Eu estou tentando lembrar algum movimento, mas assim, que a gente não se alinhou sobre alguma coisa, e aí eu estava fazendo de um jeito, e você achava que aquele jeito era contrário com o que a gente tinha combinado. E na minha cabeça era o que eu tinha falado, mas eu não tinha sido claro.
eu não tinha deixado óbvio que eu achava que era óbvio, e aí a gente acabava não se comunicando. Então, tem uma coisa que me vem, que assim, a cumplicidade tem a ver com comunicação, né? Clareza de comunicação, abertura de comunicação, estar disposto a se comunicar, falar, expressar. Eu acho que tem... Mas acho que a base é a confiança, Com porque se certeza. eu tenho a confiança fortalecida, inabalada, eu não vou me importar de eu não saber tudo, Sim, porque eu confio. sim. Agora, se a confiança estiver trincada, aí não tem como eu ser tua cúmplice, É verdade. porque eu já estou com o olho aberto, outro fechado na Sim, situação. sim. E para que a gente possa... porque a gente está falando sobre isso, me vem... Nossa, vem 40 anos de vida no porque um processo, né? relacionamento, seja afetivo, seja societário, seja parceria profissional, o que abala essas relações? Confiança. Sim, Porque a gente teve uma conversa com um cliente ontem, ele avaliando a sociedade, onde o sócio estava achando ruim que ele não fazia a mesma coisa que ele. Só que os talentos de ambos são distintos e o outro achando que não estava justo, só que cada um estava dentro do seu talento papel, individual. Uhum. E não estavam tendo valorização mútua ali um do outro. Mas, na verdade, não existe confiança. Sim. E se não há Um é confiança, não do tem financeiro, o cumplicidade. outro é o comercial. E aí o financeiro acha que o comercial está enrolando porque está há muito tempo na rua. Ou que o financeiro não faz nada porque está o dia inteiro no escritório. Mas são papéis totalmente diferentes que se complementam. Sim. Se eu não tenho confiança, eu não vou E conseguir. uma maneira da gente ter essa cumplicidade baseada em confiança, está ligada a essa lealdade, tem a ver com clareza de papel. E nesse processo todo, o que me remonta, nossa história de vida, nossa história de trabalho, é a importância que o processo de autoconhecimento, de saber como a gente funciona, de saber quais são os nossos gatilhos emocionais, saber quais são os nossos talentos emocionais, eles fazem toda a diferença. Cada um saber qual é o teu tamanho, qual é a tua potência, qual é a sua melhor entrega e onde é que é frágil. Exato. Acho que isso é o que mais nos ajuda no decorrer da vida, né? E nisso eu sou obrigado a dizer que o teu TDAH, que o teu jeito de maluco de ser, né, durante esses anos todos, foi um grande catalisador da busca de autoconhecimento para nós. E, portanto, ele foi um grande catalisador de mecanismos que nos ajudasse a aumentar nossa cumplicidade. Eu me lembro que há uns 18 anos atrás, você um dia chegou de uma formação que você estava fazendo de constelação constelação. Você chegou desse negócio e falou, olha, o pessoal lá, são vários terapeutas, estão falando sobre uma tal de ayahuasca, eu preciso conhecer esse negócio. Eu falei, que é um chá, que não sei. Eu falei, que vai entrar no meio desse grupo maluco, esses viciados, né? E eu era super preconceituoso com um monte de coisa, né? E aí você veio com essa história, eu falei, mas de jeito nenhum que você vai. É quando você também veio com o assunto do Tantra. Não, porque o Tantra... Eu falei, que mané Tantra? E aí eu, né? Quantas e quantas vezes eu sempre fui muito reativo, né? Esses Eu sempre maluquices. fui trazendo as novidades. Sempre. Né? Mas aí você tinha paciência, você tinha compaixão, você tinha respeito, você tinha tolerância. Mulher estrategista. Por isso que ela é uma adestradora de marido, porque ela tem estratégia, ela sabe a hora certa de dar o docinho, né? Então, e aí eu me lembro que depois de 10 anos, aí a gente foi conhecer a medicina da ayahuasca, que a gente foi fazer o primeiro ritual, a gente foi junto com alguns amigos, alguns filhos, nossos filhos, né? E talvez nós tivemos nos preparado para essa confiança maior. Sim. Que essa experiência de conhecer a ayahuasca exigiu. Sim. E a maturidade nossa também. Sim. De não julgar, de ter estudado, de perceber os benefícios, de estar num local sério, com pessoas sérias. Sim.
E eu na menopausa, querendo assim, meu Deus, o que que é isso? Essa menopausa maluca tá me deixando doida. Naquela época, né? E aí a gente está falando há 8 anos atrás. 8 não. Mais ou menos de A 8. menopausa é 3, mas Não, mas eu estou falando da medicina, da ayahuasca, quando a sim. gente conheceu, né? Que foi um movimento que precisou de muita cumplicidade. Porque eu me lembro que foi um ritual que a gente foi, num movimento espiritualista, né? Onde a Num gente foi contexto, num né? Um contexto contexto espiritual. onde a gente teve a experiência, foi muito traumática, muito E nós dramática. estávamos na pandemia, ou seja, todo Exato. mundo sensibilizado com Muita relação ao sensibilização à futuro, vida. com ansiedade quase que coletiva E e aí, quase não, né? Tava foi um pouco coletiva. antes, inclusive. E aí eu me lembro que, graças à nossa cumplicidade, até a experimentação da medicina, ela foi complementar. Enquanto um estava dentro de um processo, o outro estava junto, acompanhando, dando suporte. Apesar de cada um fazer a sua caminhada, a gente sempre teve um espaço de apoio, de suporte mútuo, né? de trazendo essa segurança, essa certeza que um estava lá para dar um apoio. Porque perder o controle exige muita responsabilidade, exige eu diria assim, muita Entrega. entrega, muita fé, muita confiança, né, em si e em quem está em volta. Então foi muito importante. Aliás, eu quero até agradecer, né, ao Matheus, à Natália, que foram nossos primeiros padrinhos nessa caminhada, né? São jovens lindos, jovens de um trabalho muito sério, né? E até hoje a gente tem um carinho muito grande por eles, que nos ajudaram a iniciar esse processo. E de lá para cá, o quanto que a gente veio trazendo isso como um estudo, como uma ferramenta de consciência, aumentando essa cumplicidade E a nossa na nossa vida. cumplicidade foi um ingrediente ali contínuo nesse processo, onde, para quem não conhece, a ayahuasca é um chá, né? Proveniente da chacrona, que é uma folha, proveniente numa mistura com Do cipó, cipó, né, que é o jagube, que é o que jagube. gera um processo químico A que partir de... estimula o DMT, né, dentro do nosso organismo, e isso gera uma série de conexões neurológicas que leva você a um processo de de expansão de introspecção, de consciência. expansão da consciência e introspecção sobre o que você tem, né? Então, ele amplia o que você tem dentro de você, dentro da tua potencialidade, e ele tem uma resposta bioquímica no nosso E sistema uma nervoso central. medicina indígena, né? Exatamente. E que, a partir do respeito, do impacto que ela tem, ela traz para a gente uma grande potencialização daquilo que a gente tem de melhor, da nossa espiritualidade. E eu costumo dizer assim, um grande reset, né? Que ela nos ajuda Você falou uma perceber. coisa, só te ressalvando aí, você me corrige se eu estiver errado. Ela amplia aquilo que nós temos, né? Sim, Depois a gente cura e fica com o melhor. sim. Porque a ayahuasca, ela é um amplificador, né? Ela é um enteógeno. É enteógeno, exatamente. Então, ela vai ampliar aquilo que você tem dentro. Então, se você tem muitas mágoas, muitas coisas mal curadas, muitos pensamentos negativos, coisas do passado que estão te diminuindo, tudo isso fica muito evidente. Então, as pessoas, às vezes, têm muito receio, se assustam a primeira vez porque ela traz à tona aquilo que está no teu inconsciente. Sim. E, a partir disso, você vai, aos poucos, limpando e curando tudo isso para vir o melhor. Né? E, sobretudo, ela te dá a oportunidade de lidar nesse ambiente interno, né, que é o teu processo interno, o teu consciente, o teu inconsciente, e vir para a vida real, essa vida que a gente vive,
que é o que a gente considera real, de uma maneira diferenciada, de uma maneira mais alinhada, de uma forma mais congruente com aquilo que você considera que é divino, com aquilo que tem de arquétipo no teu sistema como uma proposta superior e, portanto, te torna um ser humano melhor. Porque a conexão, né? A conexão que a ayahuasca faz é de você conectar com o seu melhor. Depois que você faz aquela limpeza daquilo que talvez não fosse assim tão agradável, né? Isso não é para todos, é para alguns, depende do contexto pessoal e individual. Essa conexão com a tua amorosidade, com a sua Com a sua potência, né? com o seu ser mais limpo, mais puro, mais Íntegro. íntegro. E a partir disso você vir para uma E natureza... o quanto que esse processo foi uma das coisas bem importantes na nossa caminhada de aumentar a nossa cumplicidade. Por isso que a gente começou a falar da cumplicidade hoje. E tem uma coisa interessante que me caiu a ficha agora, que até o processo com a ayahuasca, o processo com a psilocibina, com qualquer medicina, né, que a gente chama medicina da floresta ou as medicinas alternativas, que são catalisadores de conhecimento, eles também são um mecanismo de cumplicidade. Uma cumplicidade do nosso ser, do nosso corpo, com aquele ser, com aquele espírito, com aquele corpo vegetal, que cria uma simbiose, cria um sistema de ajuda mútua. Né? Então, existe um processo de cumplicidade com a medicina que traz o melhor de nós. Então, o processo de cumplicidade sempre é em busca do melhor. E aí, quando a gente falou disso, né, o quanto que esse processo, os processos de autoconhecimento, né, o sistema Avatar que a gente praticou e pratica até hoje, os processos que a gente vivenciou, né, proporcionaram uma ampliação dessa nossa cumplicidade. Para a gente estar aqui hoje, inclusive, falando da gente, falando das nossas relações, das nossas dificuldades para as pessoas. Eu acho que tem uma coisa que nos ajuda bastante, que é ter passado dos 50. Porque algumas coisas nós não faríamos 15 anos atrás. Ah, muita coisa, né? Eu acho que... E tem uma coisa que me vem, você falando isso, né? Data, época, tem a ver, a partir dos 50, a partir dos 49, a gente começa a ter assim, um chamado da alma para o propósito da vida. Sim. Qual é a nossa entrega para o mundo? O que a gente está deixando na vida? Até porque a gente começa a ficar mais próximo de um suposto fim. E aí a gente começa a ponderar assim, para que eu estou vivendo? O que eu fiz? Né? O que eu estou deixando? Né? Qual é o legado? Eu diria que né, vou falar, eu faço contas, né? Já passei dos 50, quanto tempo eu tenho? Então, esse tempo tem que ser muito bom, tem que ser melhor, tem que valer a pena. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter qualidade, eu tenho que estar com as pessoas que me amam, eu tenho que fazer o que eu gosto, eu tenho que me perdoar, eu tenho que... Meu Deus! E você fala um tema que eu entendo, mas assim, até para trocar com aqueles que têm a mesma dificuldade que eu tenho que isso, eu vejo assim, eu não tenho, eu posso, não, eu quero. Eu posso ser feliz, eu posso ter uma relação, uma vida melhor, eu posso ter uma vida... no tempo que restar, seja o tempo que for, ela ser mais íntegra, ser mais verdadeira, ser mais tesuda, ser mais legal, né? Fazer o que a gente mais gosta, né? Sem ter tanto tem que. Né? Então, a gente pode. Então, o poder vem para nós. Eu acho que a maturidade, inclusive emocional, que o autoconhecimento nos gera, e as medicinas catalisam, e as relações de consciência nos trazem, é aproveitar cada instante da vida. Que se a gente é jovem e tem essa possibilidade de ter acesso a isso, nossa, melhora muito mais, né? Se a gente tivesse acesso ao que a gente teve na vida no início da nossa relação, eu não sei como seria, mas uma coisa eu tenho certeza, potencializaria demais as decisões que a gente teve. Mas, no nosso caso, eu acho que a gente não poderia ter tido acesso antes. A
a gente não tinha maturidade, a gente não tinha flexibilidade, a gente não tinha... Eu não tinha nenhum tipo de aderência a experimentações diferentes, de nada, né? Você sempre foi a mulher da alquimia, né? De trazer coisas diferentes. Então, eu sou muito grato a essa perspectiva. Até com comida, né? Nossos filhos falam, foi lançado o sabor do morango com Sabor pimenta. morango A com mãe compra. abacaxi. Então, compra para a mãe que ela vai experimentar. Tudo que é novo eu quero conhecer. E é muito legal, né? Porque essa perspectiva do conhecer o novo abre sempre novas fronteiras para a gente poder ter mais certeza do que a gente gosta, do que a gente quer, inclusive tomar a decisão de ficar junto. Né? Inclusive, montar o nosso podcast, tá aqui fazendo o que a gente está fazendo. Inclusive, poder ajudar as pessoas num programa de mentoria, num trabalho de terapia, num processo de desenvolvimento de liderança, num trabalho de cultura organizacional, a gente poder ajudar as pessoas a terem essa maturidade mais breve, ter relações mais produtivas, né? Eu acho que isso é... E cumplicidade, né? Para a gente ir consolidando esse tema, né? Porque ele tem a ver com uma leveza, não tem? Sim, porque é quase que a consolidação da parceria. E aí- Cumplicidade é a cola da E parceria. aí, quando a gente fala disso na relação, me remete como que a maior parte dos líderes executivos e empresários querem uma equipe cúmplice. Precisam de um time cúmplice com o seu propósito de trabalho, que gera resultado. E aí, cumplicidade não se forja apenas com texto técnico, não se forja num ambiente de mentira, não se forja num lugar de competição contínua, de furação de olho, que a gente fala, se forja num lugar de equilíbrio, um lugar de respeito, um lugar de desafios, de experimentação, mas onde todo mundo ganha. E que não é muito comum esse ganha-ganha dentro de ambientes corporativos, porque a gente não foi ensinado a isso. A gente foi ensinado a competir, derrotar, vencer e ficar sozinho. E hoje em dia, e cada vez mais, isso está caindo por terra. Quantas empresas eu tenho tido projetos de desenvolver times e alianças em times que buscam uma cumplicidade entre eles, aonde uma área apenas bater meta não é o melhor para o time. Todo time precisa chegar de uma forma cooperativa, de uma forma integrada, para que a organização inteira ganhe. Então, assim, hoje uma das tendências que a gente vê é o quanto o desenvolvimento de times mais íntegros, mais verdadeiros, mais leais, com propósito, com uma comunicação clara, podem tornar um time cúmplice do seu líder, um líder cúmplice do seu time e um grupo cúmplice da sua organização. E aí, automaticamente, cúmplice com o seu cliente, para que isso possa ter um resultado saudável para todo mundo. É interessante quando a gente faz uma analogia, né, entre a vida pessoal, relacionamento conjugal e a vida profissional. Parece que tem alguma coisa a ver, né? E o que tem a ver? Relacionamento? Gente, Gente, emoção, emoção, sentimentos, expectativas, troca. frustrações, troca, conhecimento, autoconhecimento, respeito, Parceria. resultado. É isso aí. É uma caminhada juntos, né? Assim, vamos para onde? Como nós vamos chegar lá? De que forma nós vamos chegar lá? É o alinhamento, né? Então, quer dizer que para a gente ter cumplicidade, precisa ter alinhamento. E alinhamento é baseado em Confiança, comunicação clara, saber o que quer, saber para onde vai como vai chegar lá e quem faz o quê. e quem vai com você. Quem são nossos aliados, né?
Eu costumo falar para as pessoas assim, aliados. Aliados é como se fosse assim um grupo de leões. Leões e leoas. Leão e leoa só pode rugir no meio de leão e de leoa. Se tiver hiena, tem que se proteger. Né? Então, assim, encontre a sua tribo. Encontre a sua alcateia. E na alcateia, seja quem você é. Na alcateia, os mesmos se protegem e se cuidam. Leões e leoas cuidam de leões e leoas. E a gente sabe separar quem não é leão e leoa. É interessante, eu gosto desse tema, né? E como são as hienas? As hienas são as que aproveitam a carniça, aquelas que atacam os mais fracos. Né? As hienas é uma... Não desmerecendo os animais, né? Mas é apenas um jeito de falar que é uma outra tribo que funciona de um outro jeito. Né? Que talvez seja o jeito da sobrevivência. A gente está falando de uma questão mais nobre. Não é assim? Então, para a gente ir fechando sobre nossa cumplicidade, pode fazer um convite para essa galera aqui? Então, a cumplicidade é algo que se conquista, né? Se para você que deseja essa cumplicidade no seu relacionamento, fica aqui com a gente, conversa aqui nos comentários, manda uma mensagem, vem saber mais na mentoria. É isso aí. Certo? E vocês ficaram com a gente até agora. Muito obrigado por essa cumplicidade, de estar fazendo parte desse movimento, desse espaço sagrado. Leões e leoas, venham fazer parte dessa nossa alcateia, né? E sejam muito bem-vindos no próximo vídeo. E obrigada por ter ficado aqui até o final. E não esquece de curtir. E se ainda não se inscreveu, corre lá e se inscreve. Ajuda muito a gente, você estando inscrito. É isso aí. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Até mais.